meu Deus. Que o Senhor possa usar ele como o Senhor sempre usou, como canal de bênção, meu Pai amado, falar através dos lábios dele. Que o Teu Espírito Santo venha usar ele nesta noite, como sempre usou. Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir uma palavra, não importa se for exortação, meu Pai amado, mas que seja, meu Deus, para que nós venhamos ter nossa vida transformada, mudada, em todas as áreas da nossa vida, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Só um momento, deixa eu me ajeitar aqui primeiro. Enquanto isso, eu confesso que eu já estava com saudade de trazer a palavra do Senhor aqui. Esse vai ser o meu primeiro sermão no ano de 2021, primeiro de muitos. Eu fiquei um tempo sem trazer a palavra, mas hoje estou aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque a obra do Senhor não para, ela sempre continua. Enquanto Ele não volta, a gente tem que fazer o id dEle, a gente tem que pregar, anunciar e fazer a vontade dEle. Amém? Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 14 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Verso 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu, num barco com os empregados, foram após eles. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, eis-me aqui, Deus, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Pai, coloque as palavras na minha boca, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai. Que essa palavra fale primeiramente a mim, depois aos irmãos aqui, Pai, aos Teus filhos, Senhor. Porque eu também preciso ouvir, Pai, a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu sou o menor, Pai. E eu não quero ser grande, porque grande somente é o Senhor. Usa-me, Pai, para ministrar a Tua palavra. Usa-me, Pai, para falar com Teus filhos, Senhor. Usa-me, Pai, como canal de bênção, Pai, para estar anunciando, Pai, o evangelho do Teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Eu acabei esquecendo, eu quero cumprimentar os irmãos da live que vão estar assistindo a live ou que irão assistir depois. Irmão, como o título já diz, hoje o tema dessa é Jesus faz dos seus discípulos pescadores de homens. O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas. Exemplo na vida, exemplo em obediência ao Pai. Ele é o nosso homem perfeito. E nós devemos imitá-lo ao máximo que a gente puder. E é isso que é ser cristão. Cristão é ser imitador de Cristo. Amém? Eu não posso me considerar cristão se eu não imitar Cristo, se eu não ser um imitador de Cristo. Eu vou abordar 3 tópicos essa noite em cima desse tema, o qual que eu trouxe para vocês, 3 coisas que a gente deve fazer sendo pescadores de homens. E em cima disso também, Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Cristo é o nosso homem perfeito. Cristo é o homem perfeito para todos nós. A gente tem que olhar para Cristo porque Ele é perfeito. A gente tem que imitar a Cristo porque Ele é perfeito. Nele não há erro, nele não há maldade. Cristo é perfeito e a gente tem que ser imitador de Cristo. E a Bíblia é muito clara em dizer isso. E se você for procurar e estudar, a Bíblia vai dar várias referências de a gente ser imitadores de Cristo, ser imitador de Deus. O apóstolo
O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, ele vai dizer: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: sejam os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Porque uma pessoa que imita Cristo, a gente vê Cristo nela, a gente vê o Senhor Jesus Cristo nela. Eu sempre conto, na verdade eu contei uma vez esse testemunho. Uma vez eu fui almoçar, na casa de uma colega da escola, e depois foi tudo normal, e depois eu fui embora. Aí no outro dia na escola, ela falou assim: Vinícius, o meu pai disse assim, que tu é um homem de Deus. Aí, nessas coisas, eu não falo isso para me orgulhar, irmão. Eu não falo isso, olha, eu sou um homem de Deus, não. É porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente imita Cristo, as pessoas veem Cristo na gente. As pessoas olham para nós e veem: esse é um verdadeiro cristão. Assim como as pessoas viam Elias, homem de Deus. Eu acho muito interessante isso de Elias, é que as pessoas não chamavam de profeta, mas chamavam ele de homem de Deus. Quando Jezabel mandou irem atrás de Elias, 50 soldados primeiro, as pessoas não chegaram com ele e falaram: Elias, homem de Deus, porque ele andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, porque as pessoas viam nele Deus, as pessoas viam que ele era um servo. E é isso que a gente tem que ser, imitadores de Cristo, para que as pessoas possam ver na gente Cristo. Amém? O apóstolo Paulo também vai dizer em Efésios 5:1, ele vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6, o apóstolo Paulo também vai dizer: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 24, ele vai dizer: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E a única forma de a gente adorar Cristo, Deus, em Espírito e em verdade, é a gente se tornando imitadores de Cristo, servo de Cristo. É só dessa forma que a gente pode ser imitadores de Cristo. Amém? E para finalizar essa primeira parte, o apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, ele vai dizer assim: sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Mas o que isso tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com pescadores? De a gente ser pescadores de homem, de a gente anunciar? É que primeiramente, para eu ser um pescador de almas, de pecadores, eu tenho que aprender com Jesus Cristo a mensagem da cruz, o Evangelho, as boas novas. Eu tenho que me preparar primeiro para poder ser um pescador. Eu não posso simplesmente sair pregando a palavra se eu não conheço Cristo. Eu primeiro tenho que ter um preparo, eu primeiro tenho que conhecer de quem eu estou falando, de quem eu estou anunciando, para poder ser um pescador, para poder anunciar o Evangelho. Amém? E como eu disse, essa noite eu quero abordar 3 tópicos para vocês, e o primeiro deles é a mensagem de Cristo que devemos imitar. Verso 14 e verso 15, que diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho.
Quando Jesus iniciou seu ministério de pregação e de ganhar almas, de trazer os pecadores lá na Galileia, ele pregou uma mensagem de arrependimento. Ele disse: creiam nas boas novas. Alguns imaginam Cristo sempre vociferando, como se ele tivesse irritado com as pessoas. Ou seja, é como se Cristo estivesse bravo, é como se Cristo estivesse irritado, dizendo: olha, arrependam-se, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se arrepender dos maus caminhos de vocês, senão vocês vão ser destruídos, senão vocês vão morrer. As pessoas muitas das vezes olham Cristo dessa forma, sempre bravo, sempre irritado, mas não, irmão. Mas aqui eu vejo o perfil de Cristo, perfil da misericórdia em relação aos pecadores. Então, essa palavra é uma palavra de misericórdia, porque vejam, irmão, quanta bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, quanta benevolência do nosso Senhor, fazer com que pecadores, gente de obras más, de comportamentos maus, cheios de dívidas pessoais históricas, essas pessoas serem salvas mediante somente ao arrependimento, é a mesma coisa que dizer para os presos que eles estão livres só pelo fato de se arrependerem, sem ter que pagarem a pena. Ou seja, essa mensagem que Cristo fala, arrependei-vos, é uma mensagem de misericórdia. Jesus está chamando aquelas pessoas com obras más, aquelas pessoas com perfis más, com atitudes más, que praticam a maldade, a se arrependerem. É como se dissesse para todos, fosse numa penitenciária e dissesse para os presos: vocês estão livres, porque só pelo fato de eles se arrependerem do que eles fizeram. Essa é a mensagem que Cristo está passando, de arrependimento, de misericórdia. Ele está tendo compaixão dos pecadores. É dessa forma, essa é a mensagem de Cristo que ele está trazendo para aquelas pessoas daquela região da Galileia. Porque a Galileia é conhecida como a Galileia dos gentios, ou a Galileia dos perversos. Ali na Galileia só habitava gente mal, gente pagã, que desobedecia a Deus em todas as formas. Ali vivia povo misturado, tanto judeus como gentios. Então Cristo inicia o seu ministério na Galileia, porque ali na Galileia só tinha pessoas más, de obras más, e aquelas pessoas necessitavam do arrependimento, da misericórdia. Eles precisavam de uma chance, senão eles seriam destruídos, eles iam morrer. Amém? Pois essa é a misericórdia de Deus, pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo, aos pecadores. Essa é a misericórdia de Deus. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que prega o arrependimento. Essa é a mensagem que a gente tem que levar. Essa é a mensagem que a gente tem que anunciar. É a mensagem do arrependimento aos pecadores. Nós, sendo pescador, a gente tem que usar como isca, como colocar a palavra de Deus no anzol e lançar e pescar aquelas pessoas. Porque através do arrependimento, através da palavra, é que a gente vai conseguir converter um pecador do seu caminho. Amém? Na primeira leitura que a gente fez, que foi feito, quer dizer, no livro de Jonas, e eu peço que vocês todos abram lá, Jonas no capítulo 3, vai dizer assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. A mensagem que Jonas levou para aquela cidade é quase a mesma mensagem que Cristo traz para nós, para a Galileia, para os judeus, para o mundo de hoje em dia, para todos nós. Só que tem um porém. Antes de Jonas ir pregar
a mensagem que Deus tinha falado para ele, Jonas não queria, porque Jonas sabia que se ele fosse até Nínive pregar a mensagem de Deus, Deus ia ter misericórdia daquele povo se aquele povo se arrependesse. Por que Jonas não queria ir? Porque Nínive era a capital da Babilônia, era onde os judeus estavam encarcerados, era onde os judeus estavam presos, sendo escravos, e Jonas não queria pregar para aquele povo, porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia daquelas pessoas, se aquelas pessoas se arrependessem do seu mau caminho, e Jonas não queria. Jonas fugiu para Tarsis, fugiu para não ir pregar o evangelho, para não pregar o que Deus tinha mandado. Porque aquelas pessoas eram pessoas de obras más, gente perversa. Então, para Jonas é como se elas não tivessem mais salvação. É como se para ele aquelas pessoas não tivessem mais jeito. Mas só que Deus, depois de muita luta, depois de convencer Jonas, depois de falar, não, vai àquela cidade e prega a minha palavra, para que eles não sejam destruídos. E Jonas foi. Depois de muita luta, Jonas foi pregar a palavra de Deus àquelas pessoas. A palavra de Deus, uma coisa interessante é que aquela cidade, para chegar ao outro lado, era 3 dias. Jonas fez em 1. Ele entrou na cidade dizendo, arrependam-se para que vocês não sejam destruídos. Arrependam-se, senão vocês vão ser destruídos. Arrependam-se. Veja que a mensagem que Jonas leva para aquela cidade é do arrependimento. A mesma mensagem que Cristo traz hoje para nós. Amém? Jonas foi um ótimo pescador de pecadores, ainda que ele não quisesse, mas ele cumpriu o mandado do Senhor. Jonas, ele tinha o talento, ele tinha o dom da pregação, ele sabia pregar, ele sabia anunciar o evangelho, mas só que ele não queria pregar o evangelho, ele não queria pregar a mensagem de Deus para pecadores, para as pessoas que ele considerava pessoas más, que ele via assim, não, esse povo, essa cidade é capital da Babilônia, e Babilônia está mantendo o nosso povo preso, botando o nosso povo em cativo. Mas só que quando Deus quer que a gente vai. Mesmo a gente pode recusar de todas as formas, Deus vai fazer com que a gente vá. Como assim? Você pode recusar, mas uma hora as consequências vêm para o nosso lado. Muitas das vezes eu posso recusar pregar o evangelho para alguém, mas as consequências vêm para o nosso lado. Então, Deus mandou que Jonas fosse à cidade, Jonas não foi, mas as consequências veio para ele. Ele ia morrer, mas Deus não permitiu, porque Deus queria que ele fosse. E ele foi, e aquela cidade, todo mundo se converteu, do rei até o mais pobre, todos se converteram. Em um dia, ele conseguiu, ele tinha o dom, ele tinha o talento, que ele conseguiu, numa cidade que era 3 dias para caminhar, ele conseguiu em um dia. E aquela cidade toda se converteu e Deus se arrependeu, ou seja, ele não destruiu aquela cidade porque eles se arrependeram do seu mau caminho. Amém? E essa mensagem de Jonas e Jesus Cristo é a mesma, porque quando Jesus Cristo começa o seu ministério com a palavra do arrependimento, ele está convidando os pecadores a se arrependerem, ele está dando a chance, a oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que elas não morram, para que elas não sejam destruídas. Amém? Quando Jesus começa a dizer arrependam-se, na verdade é uma mensagem de misericórdia. Jesus quer que as pessoas creiam para que elas não morram. Amém? Deus não se agrada na morte do ímpio. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, no verso 23.
Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta do seus mau caminho e viva? Deus está fazendo uma pergunta: acaso eu tenho prazer na morte do perverso, do ímpio, daquelas pessoas que não servem a ele? Diz o Senhor. Deus está perguntando para aquele povo: acaso eu tenho prazer na morte deles? E não que eles se arrependam e vivam a vida deles, que eles se arrependam dos maus caminhos e vivam. Cristo e Deus, eles não têm prazer na morte de um ímpio. Quando uma pessoa morre sem Jesus, sem conhecer a Cristo, sem aceitar, Deus não sente prazer naquilo. Ele fica triste porque aquela pessoa que morreu sem salvação, ela vai para um lugar aonde ele não está. Então, por isso que Cristo anuncia o arrependimento, para que essas pessoas tenham a oportunidade de viver a vida delas, de continuar vivendo, que depois que morrer para esse mundo, vivam com ele na eternidade. E por isso que Cristo, quando subiu aos céus, ele deixou pessoas para levar o evangelho, para que nós continuemos a pescar pecadores para o seu reino. Amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Tito, no capítulo 2, no verso 11. Tito, no capítulo 2, verso 11, vai dizer assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifesta a todas as pessoas para que elas tenham a oportunidade de se salvar, que elas tenham a oportunidade de não morrer, para que elas tenham a oportunidade de viver com Ele na eternidade. A graça se manifestou para todas as pessoas. Só que nem todos conhecem a Cristo, nem todos conhecem o Salvador, nem todos têm a oportunidade de conhecer. É por isso que a igreja de Cristo, a igreja de Deus, tem a obrigação, tem que fazer, tem que pregar o Evangelho de Cristo, para que essas pessoas não morram, para que essas pessoas não se percam, para que essas pessoas não vivam sua vida sem Cristo, sem conhecer a salvação. Porque a graça se manifestada para todo mundo. E essa é a mensagem de Cristo. Essa é o Evangelho de Cristo. Essa é a boa nova que Cristo anuncia. Esse é o sermão. Essa é a boa nova que Cristo trouxe do reino de Deus para as pessoas. Que os pecadores se arrependam. A mensagem de arrependimento para todas as pessoas. Amém? Agora, irmão, outra coisa interessante. Segundo ponto, farei de vocês pecadores de homens. Volte lá em Marcos, no capítulo 16, até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Agora, a gente viu qual é a mensagem de Cristo, qual é o Evangelho de Cristo. Agora, nesse segundo ponto, que é farei de vocês pescadores de homens, a gente vai ver como Cristo faz de nós pescadores. Jesus quer fazer de cada um de nós pescadores de homens, como ele também foi. Jesus disse: eu farei de vocês. Essa palavra é para você criança, é para você jovem, é para você adulto, é para você idoso. O Senhor quer fazer de você pescador de homens. Essa mensagem é para todos nós, tanto criança, jovem, adulto, idoso. Essa palavra, farei de vocês, é para todo mundo, é para todos os servos de Deus. Porque Cristo quer fazer de cada um de nós pescador, quer que a gente busque outras pessoas para o seu reino. Amém?
Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 20. Tiago, capítulo 5, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É por isso que Cristo quer fazer de nós pescadores. Porque se a gente conseguir converter uma pessoa do seu caminho mau, do erro, a gente está salvando uma vida. A gente está fazendo com que pecados sejam perdoados. Isso é uma coisa muito bonita. Se a gente conseguir converter alguém do seu mau caminho, a gente vai estar salvando uma vida. Assim como um dia nós fomos salvos. Alguém chegou para nós e anunciou o evangelho e a gente foi salvo. Os nossos pecados foram perdoados. Agora é a nossa vez de fazer com que pecadores se arrependam, para que eles também não morram, mas para que os pecados dele sejam perdoados. E Cristo quer fazer de cada um de nós pescadores do evangelho. Amém? Uma coisa interessante, acho que ninguém sabe, antes de Jesus chamar André e Pedro, André já tinha conhecido a Cristo. André era discípulo de João Batista. Quando Jesus estava começando o seu ministério, João falou para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo André, ouvindo estas palavras, deixou João Batista e seguiu Cristo. Porque se esse era o Messias, esse era o Cordeiro, ele queria estar. Não foi Jesus que chamou André, foi André que foi atrás de Jesus, porque ele reconheceu naquele momento que aquele era o Messias. E ele passou a tarde toda com Cristo. Depois que ele passou a tarde toda com Cristo, o Evangelho de João vai dizer que ele saiu correndo até a sua casa e buscou seu irmão Pedro. E ele falou assim, ele falou: Simão, achamos o Messias, achamos o Salvador, achamos aquele que há de vir. Veja, André, ele é conhecido como um homem que levava as pessoas a Cristo. É o apóstolo que mostrava apóstolo para Cristo. André era daquelas pessoas que ele, ouvindo a palavra, ele já queria comunicar a outra pessoa. Ele trazia as pessoas para o reino de Deus. Ele trazia as pessoas para Cristo. Ele trazia as pessoas para o evangelho. Esse era André, o apóstolo de Cristo. Quando ele ouviu que aquele era o Messias, ele saiu correndo até a sua casa para que o seu irmão Pedro viesse também conhecer a Jesus Cristo. E muita gente não sabe disso, mas foi André que chamou Pedro, foi André que anunciou o evangelho para Pedro. Que só o fato de ele dizer: achamos o Messias, ele já está pregando. Achamos o Salvador, ele já está anunciando, está falando: achamos a salvação, venha comigo. E André levou Pedro com ele, porque o apóstolo Pedro é irmão de André. Então veja, André não foi assim ambicioso, ele não foi ganancioso, ele não ficou só para ele, mas não, ele foi e buscou um membro da sua família. Porque quando uma pessoa se converte, ela quer que outras pessoas venham com ela, principalmente da sua casa. E foi isso que André fez. Quando ele achou o Messias, ele foi e buscou alguém da casa dele que precisava conhecer também. Foi isso que André fez. Ele levou: não, se eu achei o Messias, eu vou levar o meu irmão comigo. Porque Pedro era família. E muitas das vezes tem pessoas que se convertem, que aceitam Jesus Cristo e não pregam para a própria família. E não levam o evangelho para a família. Mas a gente tem que ser como André. Se a gente se converteu, traga a família toda. Achamos o Messias, achamos o Salvador. Venha, a salvação está aqui. Venha comigo, venha sentir a alegria que eu sinto. Temos que ser que nem André, pescadores de homens.
Ele sempre acrescentava na vida dos outros, porque aquilo que ele ouvia, ele queria compartilhar com as pessoas. Amém? E André, o apóstolo do Senhor, ele foi tão pescador de Cristo, que ele, crucificado na cruz em forma de X, não deixou, a cruz não impediu que ele anunciasse o evangelho. Historiadores, pessoas que estudam sobre isso, vão dizer que quando André estava pregado na cruz, ele estava pregando o evangelho de Cristo também, dizendo para aquelas pessoas que estavam passando ali, falando de Jesus Cristo. A cruz não impediu ele de levar o evangelho. Isso é uma coisa muito interessante, que até mesmo pregado numa cruz, André estava anunciando sobre Jesus Cristo, sobre o Salvador, a pessoa que ele conheceu. Eu não estou dizendo essas coisas para engrandecer André, não, de modo algum. Eu estou dizendo que André, o apóstolo do Senhor, depois que caminhou, depois que ele decidiu aceitar Jesus Cristo na sua vida, ele mudou completamente. E ele queria que outras pessoas anunciassem e que outras pessoas conhecessem a Cristo, o Salvador. Porque aquela alegria que ele estava sentindo, ele queria que todo mundo sentisse. Amém? E é isso que a gente tem que ter dentro de nós, a convicção. A gente tem que ter o interesse de levar o evangelho para outras pessoas. Esse é também missão da igreja de Cristo, anunciar o evangelho do reino de Deus, para que outras pessoas não morram sem ele, que não morram sem conhecer o Salvador. Amém? Ontem uma amiga me enviou um vídeo de uma menina sendo morta. Quando eu vi aquilo, eu fiquei com uma agonia tão grande de ver pessoas mais matando uma pessoa daquela forma, como se ela fosse um bicho. Eu fiquei, meu Deus, olha como o mundo está. O mundo precisa do evangelho de Cristo. Irmão, quando eu vi aquela cena, eu fiquei tão agoniado que eu quase não consegui dormir. Porque foi uma coisa horrível. Mas como nós somos servos de Deus, é o nosso dever levar o evangelho para essas pessoas para essas pessoas que praticam maldade, orar por elas, para que elas não façam isso, para que elas se arrependam. A gente tem que ser missionário de Cristo. Ah, mas eu não sou consagrado. Não importa se você não é consagrado, leve a palavra de Deus. Você pode fazer o campo missionário de você pode ser a internet. Pode ser a sua casa, o seu lar, aonde você estiver, faça do seu ambiente campo missionário. Você não precisa sair daqui e ir para os Estados Unidos, ir para a Índia, não. Você conversa todos os dias com alguém na internet. E com certeza você deve ter amigos que não são cristãos. Anuncie a palavra para ele, anuncie o evangelho para ele, que eles necessitam de arrependimento, eles precisam, mostre para ele, coloca uma mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mensagens evangélicas. Pode não parecer, mas muitas das vezes dessas mensagens pode tocar alguém. As mensagens, porque é a palavra de Deus, pode tocar alguém. A gente pode pensar, mas não, ninguém, mas vai sim, é a palavra de Deus, a pessoa vai ler aquilo e alguma coisa vai para ela, porque é a palavra de Deus que, quando a palavra de Deus vai, ela não volta para si vazia. E esse é a missão da igreja. O William Carey, eu acho que é o nome, não sei se é assim, o William Carey, ele é o pai das missões, que faz missão em outros países. E ele uma vez se ofereceu no seu chamado, no início, estavam perguntando quem iria à Índia pregar o evangelho, quem seria enviado. E ele falou assim, eu vou. Ele se ofereceu para ir, ia ser a primeira missão dele, a levar o evangelho de Cristo para a Índia, onde o povo é dominado por outros deuses. Então, quando o William Carey se ofereceu, a mulher dele recusou, não queria ir. Esse foi o impedimento na vida dele. A mulher dele recusou e ele ficou, aquilo doeu tanto no coração dele, tanto que ele queria ir tanto pregar o evangelho de Cristo para as pessoas, que quando ele ouviu que a mulher dele não ia,
ele ficou triste, abatido, porque ele ia ser o primeiro missionário a ir para a Índia, pregar o evangelho de Cristo. Ele ficou triste. E a história vai dizer que quando ele viu o barco indo embora, ele sentiu uma tristeza, porque ele queria estar dentro do barco para ir para a Índia levar o evangelho. Mas só que o impedimento dele foi a própria esposa dele, porque ele tinha uma família. Mas só que isso não abateu nele. Ele diz com ele mesmo: não, Deus sabe o que está fazendo. E quando surge uma nova oportunidade, porque um cristão não pode entrar na Índia, assim, tem que ter documento, porque eles adoram outros deuses. Não sei se é a Índia ou Tailândia, alguma coisa assim, porque eles adoram outro Deus, e um cristão é difícil de entrar lá, difícil fazer uma missão. Então, quando surge a nova oportunidade, que a igreja dá para ele a oportunidade de ir de novo, ele fica alegre. E dessa vez o pastor vai conversar com a mulher dele, e a mulher dele decide ir junto com ele, junto com os filhos. Então o William vai dizer que quando ele viu a mulher e os filhos de mala pronta para ir junto com ele, subiu uma alegria tão grande com ele, porque ele ia fazer o ID do Senhor. Ele estava indo fazendo o ID, ele estava indo obedecer o que Cristo estava mandando, fazer com que pecadores se arrependam. E ele foi junto com a família dele. Amém? E a gente não tem que deixar nada impedir a gente de levar a palavra de Deus, de pregar a mensagem de Deus. Como eu disse, André pregou o evangelho para Pedro, e Pedro, no seu primeiro sermão, depois da morte de Jesus Cristo, converteu quase 3.000 almas para Cristo. Ele pescou quase 3.000 almas, dizendo a respeito de Jesus Cristo. Ele não usou nenhum método carnal, ele não usou nenhum método mundano para atrair pecadores ao reino, não. Ele só usou a palavra de Deus. Ele falou do amor de Jesus Cristo, ele falou a respeito de Cristo Jesus, e pessoas, quando ouviram a mensagem de Deus, as pessoas ficaram com medo, e eles queriam perguntar o que a gente deve fazer. E Pedro diz: arrependei-vos, e credes no Evangelho, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje em dia, se você for parar para pensar, as pessoas, aí muitas igrejas atraem pecadores com métodos carnais, com métodos mundanos. Eles querem trazer o mundo para dentro da igreja para poder atrair outras pessoas para dentro da igreja. Eu gosto de um pregador, até o irmão Luiz sabe, ele é jovem, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala assim: se a gente usar métodos carnais, a gente vai ter crentes carnais. Agora, se a gente usar métodos espirituais, a gente vai ter crentes espirituais. E isso é muito forte, que isso é uma grande verdade. Porque se a gente usar coisas do mundo para atrair as pessoas do mundo, a gente vai estar tendo crentes carnais. Mas agora, se a gente usar a palavra de Deus, coisa que é espiritual, a gente vai ter servos verdadeiros de Cristo, pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Amém? E o apóstolo Paulo, ele era fariseu, né? Todo mundo sabe. Ele tinha a convicção de que estava fazendo certo, perseguindo a igreja de Cristo. Mas só que Jesus Cristo já tinha escolhido ele para pregar o evangelho também. Já tinha escolhido ele para fazer as missões. E quando Paulo vai a caminho de Damasco, Jesus vai até ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Duro é para ti recalcitrar, resistir ao meu chamado. E quando Jesus vai até Ananias, ele fala: vai até a rua direita, vai que você vai encontrar uma pessoa lá. Ananias não quer ir porque ele conhece a fama de Paulo, que mata os cristãos. Mas Jesus fala: não, vai lá, porque esse é um vaso escolhido para mim. Vai que esse é um servo escolhido para mim, para pregar a palavra de Deus. E Ananias foi, creu, e Paulo
é um dos maiores, é o que tem mais escrito na Bíblia, foi de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi o que fez mais missões. Ele pregou em Roma, pregou em Corinto, pregou em Éfeso, pregou em várias cidades, levando o Evangelho de Cristo, porque ele obedeceu, ele atendeu o chamado de Cristo, ele cumpriu a sua obrigação, porque ele mesmo diz que ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho de Cristo. Abre lá a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Primeira Coríntios capítulo 9, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se eu anuncio o Evangelho, se eu estou lançando, se eu estou sendo um pescador de Cristo, eu não tenho do que me gloriar. Mas ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho de Cristo. Ai de mim, ele está dizendo, porque um dia eu vou ser cobrado por isso. Ele sabia, nós vamos ser cobrados, porque Cristo, Deus, vai nos cobrar por isso. Porque a gente tem a oportunidade de pregar a palavra todos os dias, para todo mundo. Todos os dias aparece uma oportunidade de a gente lançar o Evangelho, de a gente lançar aquilo que a gente tem, a sabedoria que a gente tem, o conhecimento da Bíblia que a gente tem a oportunidade todos os dias de anunciar. E se eu anuncio, ai de mim, diz Paulo, se eu não anuncio o Evangelho de Cristo. Amém? A primeira vez que eu preguei, a igreja era ali, e ali embaixo. E quem me deu a oportunidade foi o presbítero Carlos. O meu primeiro sermão, eu nunca esqueço, é vigiar em oração. Foi aí que começou o meu chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Eu me lembro que o presbítero Carlos me ligou, não sei se ele lembra, ele me ligou e falou: ei irmão, vem aqui uma oportunidade. Eu pensei que era uma oportunidade como de vir aqui na frente e contar uma coisa. Eu falei que essa era a oportunidade. Mas quando eu cheguei, era para mim pregar. Mas eu já estava com o sermão pronto. E eu não perdi a oportunidade de pregar. Não foi tipo assim, eu estava iniciando, não foi uma coisa como hoje eu prego, mas eu estou aqui para cumprir, para anunciar aquilo que Deus me instruiu, aquilo que Deus tem me ensinado até hoje. Eu não recusei a oportunidade que tive de pregar o Evangelho. Vocês me vê hoje pregando a palavra de Deus, mas se vocês me vissem em 2016, antes de entrar no seminário, eu era um menino envergonhado, não sabia falar, não sabia me expressar. Mas hoje, todo o conhecimento, toda a sabedoria que eu tenho, foi dada por Deus. E muitas das vezes que eu desanimo, que eu não quero pregar o Evangelho de Cristo, porque a gente é ser humano, uma hora a gente fica triste, fica abatido, a gente não quer. E eu, muitas das vezes, fico assim, olho para mim mesmo e falo: eu sou jovem, Deus, eu não quero pregar, eu não quero anunciar. Mas depois que eu lembro que todo o conhecimento que eu tenho, foi Ele que me deu, ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo. Porque todo o entendimento que eu tenho, toda a sabedoria, se hoje eu consigo fazer um sermão, uma explicação, foi Deus que me deu o conhecimento. E eu não posso deixar de fazer a obra dele. Eu tenho que anunciar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas diácono, você está fazendo isso por obrigação, não pela sua vontade? Irmãos, todos os dias a gente tem que lutar contra nós mesmos, porque se for da vontade da nossa carne, a gente não quer fazer nada de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: eu esmurro o meu corpo. Eu não estou lembrado dele, mas eu não faço a minha vontade. Ou seja, eu faço de tudo. Eu me seguro ao máximo. Eu me domino para não fazer as minhas vontades. Porque importa que eu anuncie o Evangelho de Cristo. O importante é fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. E é isso que a igreja de Cristo, quando eu falo igreja geral,
tem que fazer, anunciar o evangelho, porque tem muitas pessoas morrendo sem o evangelho, sem conhecer as boas novas. A gente tem que fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Se você voltar aqui um pouco a folha, em Mateus capítulo 28, no verso 19 vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A gente tem que obedecer esse ID. A gente tem que anunciar esse ID. A gente tem que ter a mesma vontade do profeta Isaías. Quando Deus pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia, Senhor, eu estou aqui, envia, manda eu, Senhor. Eu quero, Senhor, ir nessa missão. Eu estou aqui disposto, Deus, para pregar o teu evangelho. A gente tem que ter a mesma convicção do profeta Isaías: eis-me aqui, estou disponível para a sua obra. Essa é a vontade de Deus. Irmãos, tem uma coisa muito interessante e algo é que tem pessoas que querem pregar o evangelho, mas não pregam porque não tem um cargo. Mas isso não é desculpa para não anunciar o evangelho de Cristo. Porque tem pessoas que têm cargo dentro da igreja e não anuncia, e não prega, não vive o seu chamado, não quer fazer a obra de Deus. E você não tem que fazer, se você não tem um cargo, não importa. Estevão não era apóstolo, mas estava pregando a mensagem de Cristo. Quando o apóstolo, no tempo de Jesus, quando o apóstolo estava pregando, tinha alguém anunciando a Jesus Cristo que não andava com eles. O apóstolo foram lá e impediram. E Jesus falou: não impeçam, porque quem não é contra mim é comigo, e quem não ajunta espalha. Então você não precisa ter um cargo, você não precisa ser consagrado para pregar o evangelho de Cristo. Se você tem boca, se você tem vontade, vai e anuncie o evangelho de Cristo àquelas pessoas que necessitam. Amém? E muitas das vezes, quem tem cargo dentro da igreja não quer anunciar, não quer pregar, não quer fazer a vontade de Deus. E eu tiro por mim mesmo. Muitas das vezes eu não quero anunciar, mas eu me sinto, como eu digo, que eu lembro de todo o conhecimento, eu quero pregar, eu quero anunciar, não vou fazer a minha vontade. Então, se você tem vontade de pregar o evangelho de Cristo, sair em missão, vai, pregue, anuncie. Não sei se tem uma palavra aqui, eu não estou lembrado se o apóstolo Paulo mesmo fala: se estão falando mal ou bem de Cristo, o que importa é que o evangelho está sendo anunciado. Se está sendo distorcido, se está sendo de forma errada, não importa. O importante é que o nome de Jesus Cristo está sendo anunciado. O evangelho está sendo anunciado. Eu não estou lembrado onde está escrito. É o apóstolo Paulo que fala isso. Não sei se vocês podem me confirmar também. Mas o importante é que a gente anuncie o evangelho de Cristo. A gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Fazer missões, pregar o evangelho é importante. É necessário pregar o evangelho em todas as nações, fazer discípulos. Assim como um dia nós fomos resgatados do pecado. Anunciar o arrependimento àquelas pessoas que necessitam do arrependimento. Amém? O Salmo 62 que foi lido, no verso 5, vai dizer: a minha alma espera somente em Deus. Uma coisa também que a gente tem que entender é que a gente não pode, fazer da nossa própria vontade. Porque tem gente que fala: eu quero, e acaba fazendo da própria vontade. Fazendo: eu quero pregar, mas não, espera, calma. É tudo no tempo de Deus. Espera no Senhor. Faça a vontade dEle.
Não é assim, Cristo tem o seu momento para fazer a sua obra, para pregar o evangelho. Não é uma coisa apressada. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Não tem como ser pescador se não tiver a piedade, a disciplina e de ouvir a Deus. Eu não posso ser um pescador de homens, de pescadores, se eu não tiver a piedade, se eu não parar para ouvir a voz de Deus. Eu tenho que parar, ficar 1 minuto a sós com Deus e perguntar para Ele: Senhor, qual é a sua vontade? Fale comigo, fale ao meu coração, mostra-me o que eu tenho que fazer. Eu tenho que parar, tirar um momento para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, para saber o que eu devo fazer. Eu não tenho que fazer as coisas por minhas próprias vontades, pelas minhas próprias forças. Eu tenho que esperar com paciência no Senhor, que Ele vai me falar. Assim como Ele falou com Jonas. E como eu posso dizer, assim como Ele falou com Jonas, e Jonas foi com luta, Jonas foi rebelde, foi. Mas o Jonas foi anunciar o evangelho de Cristo. E tem pessoas que é que nem Jonas no começo. Ah, não, Senhor, eu não quero pregar para essa tal pessoa. Não, Senhor, eu não quero. E acaba fugindo. E acaba indo para outro lugar. Cristo manda ir para a direita e a pessoa vai para a esquerda. Cristo manda ir para a esquerda e a pessoa vai para a direita. Está saindo da rota onde Deus quer. E está fugindo que nem Jonas. Fugindo da vontade de Deus. Fugindo do querer de Deus. E depois que vem a tempestade, e depois que vem as consequências para essa pessoa, ela não sabe por que está vindo. Porque não quer viver o chamado de Deus, não quer viver a vontade de Deus. Se Cristo te mandou ir para a esquerda, vai para a esquerda. Se Cristo te mandou ir para a direita, vai para a direita. Mas espere com paciência, ouve a voz dele e vai. Não seja que nem Jonas, não fuja, para que as consequências não venham. Só obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. E no verso 12 do Salmo 62 vai dizer: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Depois que você prega, depois que você anuncia, depois que você faz a vontade de Deus, Deus retribui. Assim como Ele retribuiu para Nínive. Ele retribuiu a misericórdia, o perdão para aquela cidade, aquelas pessoas se converteram do seu mau caminho, e Deus retribuiu para ela a salvação. Porque elas se arrependeram. É tudo conforme no tempo de Deus. Amém? Terceiro ponto. A obediência dos discípulos. Verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 1:20. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu num barco, com os empregados, foram após ele. É um grande exemplo aqui, que a gente pode tirar daqui, a obediência dele. Eles largaram tudo, deixaram o pai, deixaram os seus afazeres, e seguiram a Cristo. Foram ser ministro de Cristo, foram ser apóstolo, foram ser servo de Deus. Eles abandonaram tudo o que tinha para abandonar. Mas na verdade eles não abandonaram nada, porque tudo se a gente está com Cristo, a gente tem tudo. Agora, se a gente não está com Cristo, a gente não tem nada. Então eles não abandonaram praticamente nada. Ah, mas a família não. O reino de Deus em primeiro lugar, depois da sua família. Cristo não está pedindo para você abandonar a sua família. Faça a missão e traga a sua família junto com você. Não vai abandonar a sua família, não. Vocês ficam para aí que eu vou seguir a Cristo. Não, tragam a família de vocês para o reino também. Amém? Eles largaram tudo para seguir Jesus. E isso é uma lição para nós. Porque tem muitos que não conseguem largar tudo para seguir a Jesus Cristo. E isso é uma grande verdade. Tem gente que não consegue largar os seus hábitos, que não consegue largar aquela coisa para seguir Jesus Cristo. Jesus fala: vinde após mim, que eu farei vocês pescadores de homens. Mas eu tenho que largar as coisas que me impedem de ter a comunhão com Ele. Pega a sua cruz e siga-me. Tem que largar, tem que desapegar dessas coisas do mundo. Lá em Coríntios, capítulo 7, eu peço que vocês abram, que foi lido pela missionária Rosirene, no verso 29 até o verso 30.
1 Coríntios 7, 29 e 30 diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e o que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Como a missionária Rosirene disse, Cristo não está pedindo para você não se divertir, para você não aproveitar. Está dizendo para que você não se apegue às coisas desse mundo. Está dizendo para você não fazer as coisas que esse mundo oferece. Não vai chegar na casa de vocês e falar: olha, o diácono Vinícius disse que não é para a gente se divertir, que não é para sair com vocês. Então hoje a gente só vai meditar na palavra de Deus. O reino de Deus é importante, mas não vai deixar de sair com a sua família. Pega a sua mulher, pega o seu filho, pega o seu marido, pega a sua namorada e vão se divertir. Aproveitam as coisas santas, aproveitam aquilo que é bom, retém aquilo que é bom, se divirtam com a família de vocês, se divirtam com seu pai, se divirtam com a sua mãe, leve os seus filhos para passear. Aproveitam o que é bom nesse mundo, que é tudo que é santo. Só não se apegue. Só não se apegue às coisas materiais, nas coisas terrenas desse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para você não se apegar nessas coisas desse mundo, porque tudo aqui nesse mundo é passageiro, e nada dele vocês vão levar. Se divirtam, mas que o olho de vocês esteja na eternidade, que o olho de vocês esteja no reino, em Jesus Cristo. Amém? Não se apegue às coisas terrenas, essas coisas um dia vão acabar. Esse lugar aqui vai se acabar. As coisas que o mundo oferece vai se acabar. Então não se apeguem. Não estou dizendo que para vocês não se divertirem. Se divirtam. Se divirtam o máximo que vocês puderem. Mas o reino de Deus é importante e não se apegue às coisas terrenas. E eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 12, no verso 1 e 2. Já vamos terminar. Hebreus, capítulo de número 12, no verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. O apóstolo, na verdade o apóstolo não, ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Ele está dizendo que deixamos todo o embaraço, todo o pecado, tudo aquilo que nos prejudica para trás, porque a gente está rodeado de testemunha. Vocês são testemunhas de que eu aceitei Jesus Cristo aqui na frente, que eu sou servo de Deus, assim como eu sou testemunha de vocês, que vocês são servos de Deus, que vocês são discípulos de Cristo. Então ele está dizendo: deixa todo o embaraço, deixa todo o pecado, porque vocês estão rodeados de testemunho, e sigam em direção à corrida que é proposta para nós, olhando firmemente para Jesus Cristo. A gente tem que olhar para Ele. Enquanto a gente caminha em direção a rumo à morada eterna, a gente tem que olhar para Cristo, olhar somente para Ele, e não olhar, deixar todo o embaraço, deixar todo o pecado, aquilo que nos prejudica para trás, e olhar somente para Cristo. Porque tem testemunha. Você não vai chegar diante de Deus e falar: ah, não, Senhor, eu não sabia, eu não fiz. Estão rodeados de testemunha. Cristo não vai nem precisar saber se você tem testemunha, não. Ele já sabe. Então, corramos para a corrida que é nos proposta, olhando fixamente para Jesus Cristo. Amém? E eu peço que vocês abram em Mateus capítulo 19, verso 29. E vamos encerrar aqui. Mateus capítulo 19, verso 29. Verso 29. .
E versículo 29 diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, irmãos, se a gente obedecer o chamado de Cristo, se a gente anunciar, pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, porque Cristo quer fazer de nós pescadores de homens, para que a gente anuncie o Evangelho dele, o Evangelho, as boas novas para outras pessoas, se a gente obedecer isso tudo, a gente receberá 100 vezes tanto e ganhará a vida eterna. Essa é a nossa recompensa. Mas eu digo uma coisa para vocês: não vão entrar no Evangelho por causa da recompensa, porque Cristo deve ser suficiente na vida de vocês. O maior presente que a gente pode receber e que a gente recebe é Jesus Cristo na nossa vida. Sim, Cristo vai nos dar outras coisas, mas se Cristo for a maior coisa que nós vamos receber, isso já me basta. O apóstolo Paulo fala: Cristo me é suficiente. Cristo, a sua graça me basta, Senhor. Eu não quero mais nada, eu quero sua presença, eu quero a ti, Senhor. Nada mais importa. Se eu tiver Cristo na minha vida, isso já é suficiente. Mas a gente vai receber 100 vezes tanto, a gente vai receber outras coisas e a vida é eterna. Mas Cristo tem que ser suficiente na minha vida e na vida de vocês. Então, irmãos, nessa noite, com esse tema, com isso que Jesus Cristo, com a mensagem de Cristo, que é o arrependimento, e que Cristo faz de nós pescadores de homens, a gente tem que obedecer e ser pescadores de homens, para que a gente anuncie o Evangelho do Reino de Deus, anuncie o arrependimento, porque tem muita gente morrendo sem Cristo, morrendo sem conhecer o Evangelho, e é o dever da igreja, e é a missão da igreja, fazer o ID do Senhor, obedecer o ID do Senhor, obedecer o chamado do Senhor, porque é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, pregar o Evangelho de Cristo. E como eu disse, o apóstolo Paulo fala: e ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo. Ai de nós, igreja, se não pregarmos o Evangelho de Cristo. Um dia a gente vai ser cobrado por isso. Amém? Fique de pé nessa noite, irmãos. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por essa noite. Pai, a sua mensagem foi pregada, Pai. Que o Senhor faça de nós pescadores de homens, Pai. Que a gente esteja no coração de cada um de nós, Pai, as boas novas, a mensagem sua, Pai, para que a gente seja pescadores de homens. Assim, Pai, como o Senhor foi pescador de homens, que a gente anuncia o Evangelho, que a gente possa anunciar todos os dias o Evangelho, fazendo, Pai, da nossa casa, das redes sociais, o nosso campo evangélico, Pai, o nosso campo de missão, Pai, que a gente possa anunciar todos os dias a tua salvação e o teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu graças te dou, Pai, pela minha vida e por estar aqui nessa noite, Pai, anunciando o Evangelho do reino, do teu reino, Pai, e que essa mensagem fique no coração de cada um dos meus irmãos, que são teus filhos, que são teus servos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e faça de cada um de nós, Pai, pescadores de homens, para que a gente anuncie todos os dias o Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, amados. Aleluia. Amados, hoje não vai ser possível fazer a live, mas vai ficar para o próximo domingo, amém? E eu vou orar. A reflexão. Desculpa. Perdão. Aí eu vou orar pelos irmãos que estão nos assistindo, amém? Vamos todos orar, tá bom? Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida dos meus irmãos, Senhor, que estão assistindo essa live, os que assistiram e que não vão assistir, meu Deus, abençoa grandemente, entrega uma bênção especial, meu Pai amado, abençoa a sua casa, a sua família e todos os seus projetos, Deus, abençoa grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus.